Louvamos Allah Azza wa Jalla, que a paz de Allah esteja com o Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Presto testemunho que não há divindade além de Allah e que Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é seu mensageiro. Nos sermões das semanas passadas falamos sobre os sinais pequenos e 2 sinais grandes antes do fim dos tempos. E continuaremos hoje falando a respeito de outros sinais. Antes disso, citar o hadith do Rasul sallallahu alaihi wa sallam, que diz: certa vez saiu para os seus companheiros enquanto eles estavam conversando. Ele perguntou a eles a respeito do que vocês conversam. Eles disseram: estamos falando a respeito da hora derradeira, do fim dos tempos. O mensageiro sallallahu alaihi wa sallam então sentou perto deles e disse: a hora não vai chegar antes de 10 acontecimentos grandes ocorrerem. E ele foi citando a fumaça, a besta, o Dajjal, anticristo, Al-Mahdi, o retorno de Isa, filho de Maria, alayhi salam, o surgimento de Gog e Magog, Ya'juj e Ma'juj, 2 povos, Gog e Magog, 3 deslizamentos gigantescos, um no ocidente, um no oriente e um na Península Arábica. Um fogo saindo, expulsando as pessoas para o último lugar onde eles vão estar. E seguiu o Rasul sallallahu alaihi wa sallam comentando sobre esses assuntos e esses sinais. Antes de iniciar, dizer que a mente humana não está preparada para saber nada a respeito disso, que os crentes muçulmanos têm que acreditar nas fontes verdadeiras que sempre acreditaram. E sobre os assuntos dos sinais dos fins dos tempos, as únicas fontes verdadeiras são a palavra de Allah, Al-Quran, e a Sunnah do Rasul sallallahu alaihi wa sallam, e o que ele transmitiu para nós. Tudo que for falado de outras fontes que não combinam com o que foi falado com o Coran e a Sunnah do Rasul sallallahu alaihi wa sallam é considerado mentira. Todo muçulmano tem que acreditar, da mesma forma que ele tem a crença firme, inabalável, na unicidade de Allah, no envio do mensageiro Muhammad, na palavra dele que é o Coran. Ele tem que acreditar que tudo que está no Coran e na Sunnah do Rasul é verdadeiro, e eles que transmitiram essas 2 fontes transmitiram para nós esses acontecimentos. Devemos agradecer e louvar Allah por ter antecipado para nós coisas futuras que pertencem ao mundo invisível, que não conseguiríamos conhecer a não ser através da transmissão desses fatos pelo Alcorão Sagrado e a Sunnah do Rasul sallallahu alaihi wa sallam. E antes de iniciarmos a falar desses sinais, mentalize que Allah sobre todas as coisas é poderoso. O poder de Allah é infinito. Tudo que Ele quer, Ele faz acontecer. Não imagine uma outra situação. Começamos então da parte onde finalizamos na semana passada, quando falamos do surgimento do anticristo, do Dajjal, e de que forma, depois de tanta injustiça, depois de tanta obscenidade e de tanta maldição na terra, como disse o Rasul sallallahu alaihi wa sallam, não existe um mal maior, nem fitna, prova maior do que o surgimento do Dajjal. Isso desde de Adam até o fim dos tempos. Como vai ser o fim deles? O fim deles vai ser, do Dajjal, vai ser através de Isa, alayhi salam, filho de Maria. O Alcorão Sagrado narra e diz: e por eles terem desacreditado, e por eles falarem sobre a Maria o que eles falaram, terão castigo severo. E por eles terem dito: certamente nós matamos Isa, filho de Maria, o profeta, e não o mataram. Definitivamente a nossa crença é essa: não mataram Jesus alayhi salam, não crucificaram Jesus alayhi salam. Uma outra pessoa entre eles, o que chamam de Judas, Yahuda ou Judas, teve a fisionomia igualada à fisionomia de Jesus, e foi ele que morreu na cruz no lugar de Jesus alayhi salam. Jesus foi erguido para Allah azza wa jal. 2 opiniões sobre isso. Disseram que Judas era um traidor, outros disseram que não. Entre os apóstolos, entre as pessoas próximas de Jesus, não havia traidor.
Mas Jesus pediu para eles e disse: quem de vocês pode receber a minha fisionomia, morrer no meu lugar e estar comigo no paraíso? E ele se prontificou a isso. Portanto, o mais provável que não foi nenhuma traição. Tiramos disso e o mais importante: não morreu e nem foi crucificado. Dormiu, e Allah Azza wa Jal no Alcorão chama o sono de morte também. E no momento do seu sono, quando ele estava dormindo, ele foi elevado para Allah Azza wa Jal. E um dos sinais do fim dos tempos, o surgimento e a volta de Jesus alayhi salam. No fim dos tempos, ele retorna. Foi mencionado que o Rasul sallallahu alaihi wasallam descreveu exatamente como seria o retorno de Jesus, sua fisionomia, que roupa ele estaria usando, onde ele surgiria novamente. Disse sallallahu alaihi wasallam: é de uma estatura média, nem alto nem baixo, de rosto cor avermelhada, como se tivesse acabado de sair de um banho. Os cabelos dele são lisos e finos e leves. E os cabelos dele alcançavam os ombros, de peito largo, descrição do Rasul sallallahu alaihi wasallam. E ele vai voltar e surgir próximo do minarete branco, a leste de Damascus. Na época do Rasul não existia esse minarete branco. Esse minarete branco foi construído 741 anos depois da imigração do Rasul sallallahu alaihi wasallam. 700 e tantos anos antes, o Rasul já previa que vai haver um lugar onde vai ser construído um minarete branco. E foi construído um minarete branco. A leste de Damascus, exatamente onde o Rasul disse. Acreditou, o Rasul disse e aconteceu. Então continue acreditando. E ele disse: ali próximo surgirá Isa alayhi salam, Jesus. Ele vai descer usando duas vestimentas, duas roupas, talvez uma sobre a outra, de cores levemente amareladas, talvez o bege. Ele vai descer apoiando os seus braços sobre dois anjos. Quando ele abaixa a cabeça, o suor dele cai. E quando ele ergue a cabeça, aparece o suor do rosto dele como se fossem pérolas. Essa é a descrição do Rasul sallallahu alaihi wasallam sobre Isa, Jesus alaihi salam. No surgimento de Jesus, ele vai chegar num lugar onde vai estar sendo feita uma salat, uma oração igual a que nós fazemos. E o imam da salat é o Mahdi. E o Mahdi, quando visualiza a chegada de Jesus, ele reconhece Jesus alayhi salam. E da mesma forma que os sábios, os mashayikh, convidam a visita para ser o imam, al-Mahdi convida Jesus para ser o imam daquela salat. E Jesus recusa, dizendo: o imam tem que ser de vocês, um de vocês é o imam. Isso é uma honraria de Allah Azza wa Jal para o povo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E para que ninguém diga que Jesus alaihi salam voltou para legislar ou com uma mensagem nova. Ele voltou, fez a salat atrás do Mahdi, dando ênfase que essa religião que existe até hoje, ela é a verdadeira. Ele não vai surgir ou retornar com nenhuma mensagem nova. Vai legislar naquilo que legislou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o Islam, e vai ficar o Islam concretizado para que todas as pessoas possam saber e visualizar na época que é o derradeiro, o último das religiões. Ele fica sabendo da existência do anticristo, que ele existe ainda na época dele. E ele sai à procura do anticristo. Por ter feito tantas coisas erradas, tanta injustiça ao anticristo, tanta maldade na terra, Jesus alayhi salam vai ao encontro dele. E ele o encontra num lugar na Palestina de hoje chamado Lud. É o mesmo lugar que o Rasul previu. Na época também não tinha, mas hoje existe esse lugar com esse mesmo nome na Palestina. Quando o anticristo visualiza Jesus alayhi salam, ele derrete como o sal derrete na água. Mas antes dele morrer, Jesus alayhi salam, como foi mencionado pelo Rasul sallallahu alaihi wasallam, diz para ele: eu tenho direito a te golpear. Eu tenho direito sobre ti, que é um golpe. Ele é golpeado por Jesus e ele morre. Jesus e seus seguidores muçulmanos na época vão atrás de todos os incrédulos que seguiam Dajjal e vão matá-los. Todas as pessoas existentes na época vão morrer na mão de muçulmanos.
até que as pedras vão dizer: ó servo de Allah, atrás de mim está um judeu, mate-o. As pedras e as árvores, menos um tipo de árvore que hoje os judeus estão plantando muito dela. Enquanto Jesus estava com seus amigos, depois desses acontecimentos todos, falando para eles sobre o paraíso, sobre o lugar de cada um deles no paraíso. Olha, você vai estar no lugar tal. As palavras de Jesus para os companheiros dele na época. Você vai estar no paraíso no lugar tal. E você vai estar no lugar tal. Até que Allah Azza wa Jal revela para ele que leve os seus companheiros para a montanha em Siná, no Sinai, no deserto do Sinai. Leve eles até lá, porque eu vou fazer surgir dois povos terríveis, em quantidades gigantescas, maldosos como ninguém viu, destruidores de tudo que existe sobre a face da terra, e eles são Gog e Magog, dois povos. O povo de Gog, chamado Yajuj, o Majuj, dois povos de muitos seguidores que vão surgir nos últimos tempos. Isso é citado no Alcorão Sagrado também em alguns versículos. Eles estão impedidos de surgir por uma barreira. Todo dia eles tentam surgir e não conseguem. E quando eles surgirem para os humanos, vão destruir todas as coisas que passarem por ela. Por todos os lugares onde eles passarem, eles vão destruir. Eles vão passar por um lago gigantesco. Os primeiros que chegarem até lá vão tomar toda a água. E os últimos que chegarem vão dizer: aqui tinha água. Destruidores e maldosos vão matar por onde passarem, eles vão matar. E vai chegar a hora que eles vão erguer as flechas para o céu, dizendo: nós matamos todos que estão na terra, que se apresentem quem está no céu para matá-los. E começam a atirar as flechas para o céu, e para prová-los, e mais uma fitna que Allah vai mandar sobre eles, as flechas vão voltar até eles sangrando, como se eles estivessem atingido alguém, e nisso eles vão achar que mataram toda a humanidade, e mataram também quem está no céu. Isso vai constrangir e preocupar Jesus, e muito, até que ele, ou o povo dele, ou as pessoas da época, vão chegar numa época que vão pagar pela cabeça do touro. Ninguém come a cabeça do touro, mas pela falta de alimento, pela falta de água, a cabeça do touro vai ser vendida por 100 dinares. Isa, Jesus, alaihi salam, faz uma súplica para Allah que nos livre dessa maldição de Gog e Magog. Allah Azza wa Jal manda para eles um verme que ataca eles nos pescoços, nos pescoços deles, e todos morrem de uma vez só. Mas como eles eram em quantidade gigantesca, os cadáveres ficam na terra, e o mau cheiro se espalha por toda a terra. Era insuportável, portanto, viver, até que Isa, alaihi salam, Jesus faz uma outra súplica para que Allah purifique a terra. E Allah manda chuva, então, que vai abranger toda a terra e purificar a terra da impureza deles e do mau cheiro deles. Vai passar então a viver, a humanidade a viver numa época chamada a melhor época da existência da humanidade, sob o governo de Jesus, alaihi salam, governando na legislação islâmica. O Rasul sallallahu alaihi wasallam disse: felicidade para aqueles que vão viver na época de Jesus. Felizes são por toda a tranquilidade que vai alcançá-los, a fartura, a tranquilidade e o sossego. Até que, não estranhe, é dito que uma romã, ou um pé de romã, ou a fruta do romã, vai ser suficiente para que um povo inteiro fique na sombra dele. E vai ser dito que uma única vez que uma pessoa tirar um pouco de leite de um animal da época, vai servir de alimento para uma quantidade gigantesca de pessoas. O bem, a estabilidade, o conforto e o sossego vão predominar na época de Jesus, alaihi salam. Vai permanecer na terra por 7 anos, e nós sabemos que ele havia permanecido 33 anos antes de ser elevado para os céus. 33 mais 7 são 40 anos, a idade que Jesus, alaihi salam, vai morrer como todas as pessoas morreram e vão morrer. Antes de morrer, ele concretiza várias coisas. Ele mata o anticristo, ele quebra e destrói o crucifixo. Tem um símbolo nisso de destruir e quebrar o crucifixo. É dizer que isso não era uma crença,
que isso era ilusão, esse crucifixo não existia, isso era uma mentira e falácias, e ele próprio quebrando o crucifixo vai matar o porco e vai instituir um tributo chamado a jizya, um tributo para os não muçulmanos pagarem sobre um governo islâmico. Um outro sinal gigantesco, as pessoas acordam normalmente de manhã e o sol já nasceu, às 8 horas o sol não nasceu ainda, nem às 10, nem ao meio-dia, nem às 4 da tarde. Naquele dia o sol não nasce mais. Vão descobrir que o sol está nascendo no Ocidente, onde é poente normalmente. Ele nasce no Oriente e um dos sinais, um dos últimos e maiores sinais é o sol nascer do Ocidente. E se o sol nascer do Ocidente, não adianta mais arrependimento a ninguém. Nem que ninguém entre no Islã, e nem que ninguém retorne para o Islã, e nem que ninguém faça uma tauba. A partir desse momento, nada mais é aceito. Não é aceita a tauba de ninguém. Allah Azza wa Jal, durante a sua existência inteira, ordena que você retorne para Ele, se arrependa para Ele, faça a tauba. Você teve o tempo suficiente. Não espere o sol nascer do Ocidente, porque cada um de nós tem o nascimento do seu próprio sol. E quando o sol da gente se pôr no dia da nossa morte, também não vai haver tempo de ninguém se arrepender, nem de retornar. Então faça uma tauba sincera, retorne arrependido enquanto é tempo, antes do sol nascer do Ocidente e antes também da sua alma chegar no lugar onde ela vai sair, porque aí não adianta mais a tauba. Então a tauba é necessária, é exigida, mas ela não tem um tempo. E o tempo dela é que a pessoa se apresse em fazê-la. Não espere nem que o sol nasça e nem que minutos antes de morrer, porque isso não é aceito. Muitos pesquisadores não muçulmanos estão dizendo que o sistema solar inteiro está em modificação e isso vai levar com que o sol se modifique o nascer e o pôr do sol, até que hoje fazem uma pesquisa dizendo que provavelmente o sol vai chegar a uma época que vai nascer do Ocidente. Depois disso é o surgimento da besta, um animal. Não sabemos a descrição dele mais do que nós vamos narrar, porque tudo que narramos, só narramos porque sabemos da descrição e acreditamos em quem descreveu e transmitiu. É um animal que vai andar pela terra, que vai conversar com as pessoas e vai colocar sinais nas pessoas. O kéfir vai ter um sinal de kéfir que todos vão descobrir quem é kéfir, e o crente vai ter um sinal nele como crente. Depois a fumaça, como narrado no Alcorão Sagrado, e temam o dia que o céu mandará uma fumaça sobre vocês. Essa fumaça para os crentes vai ser como uma sinusite pequena. Para os kéfir, eles vão começar a inchar e vai ser destruída. Eles vão ser destruídos. Depois disso, um vento de fragrância agradável, de temperatura agradável só para os crentes. E eles morrem com esse vento. Não permanece sobre a terra a não ser os idólatras, os kéfir. E sobre eles que acaba o mundo. Acaba o mundo quando não existir mais muçulmano. Acaba o mundo quando ninguém mais disser Allah. Acaba o mundo quando ninguém mais adorar Allah Azza wa Jal. Acaba o mundo quando a Kaaba for destruída. Quando ninguém mais vai fazer a peregrinação. E até isso, o mensageiro sallallahu alaihi wa sallam disse: o destruidor da Kaaba nos últimos tempos vai ser uma pessoa de pernas distantes uma da outra, finas e curtas. Ele vai destruir a Kaaba pedra por pedra, e ela vai ser destruída. Depois disso, um outro sinal. 3 deslizamentos gigantescos. Um deslizamento no Ocidente, um deslizamento no Oriente e o outro deslizamento na Península Arábica. E depois um fogo gigantesco vai expulsar as pessoas para um determinado lugar. Vai forçá-los a sair todos eles para um determinado lugar, para o último encontro deles, que vai ser ali. Na semana que vem, inshallah, nós vamos começar a falar sobre o acontecimento dos dias do juízo final.